E aí galera, tudo beleza? Iniciando aqui mais um novo vídeo e hoje eu vou falar sobre o filme do Mario. Eu já fiz um vídeo sem spoiler, vou deixar aqui em cima. E hoje é o dia de vídeo com spoiler. Então se você não quiser saber sobre o filme, spoilers do filme, não assista esse vídeo. Vamos lá ver esse outro vídeo que eu fiz, que eu não falei nada de spoilers, que eu vou fazer mais uma análise mais aprofundada depois da vinheta. Muito bem, esse vídeo também não vai ter tanta edição assim, eu vou editar ele, sim, claro, mas não vou editar muito, por um simples motivo, a gente não tem um filme para mostrar os trechos, então é importante você já ter visto o filme para você entender, porque eu vou citar muitas coisas e eu não vou ter como pôr imagens na tela, eu vou tentar explicar, mas não vou ser tão profundo assim. Enfim, chega de enrolação, o que eu achei do filme eu gostei muito, eu sou um nintendista, minha franquia favorita é Mario, então obviamente que eu ia gostar muito dela. Aparentemente o filme é realmente dedicado e feito aos fãs dos jogos do Mario e não exatamente para outras pessoas. Eu acho que é um filme bem mais ou menos para quem não gosta ou quem não conhece Mario, mas para quem gosta de Mario é um prato cheio. A Nintendo se dedicou realmente a fazer um fanservice gigantesco nesse filme, desde músicas, efeitos sonoros, referências, easter eggs, tudo está ali. Até aquela sensação também de Mario Bros, de estar jogando um jogo, parece quando você está vendo o filme, né? Mas o filme está sendo bastante criticado, as pessoas que conhecem cinema estão fazendo avaliações mais técnicas. E eu vi uma pessoa falando sobre isso, sendo um crítico de cinema, né, e falando sobre os pontos negativos e positivos do filme, e eu entendi super o que ele quis dizer e o que as pessoas criticam do filme, principalmente as pessoas que avaliam. Os fãs, como eu falei, está sendo uma repercussão enorme, gigantesca, e é um filme excelente para os fãs, mas para quem não conhece muito do filme ou vai levar mais tecnicamente o filme, provavelmente achar um filme mais ou menos, não vai ser um filme topzíssimo igual a gente acha, talvez um 6, 7 para quem não conhece a franquia, quem não tá muito ligado a isso, e para quem gosta, provavelmente 9,5, 10, tipo isso. O que os críticos estão falando, basicamente, é que parece que foi um checklist que a equipe do roteiro fez, que basicamente é assim: temos que ter Mario Kart, temos que ter uma referência do Mario correndo na lateral, então com uma câmera, né, lateral como se fosse jogo 2D, precisamos ter tal música, precisamos ter tal efeito, precisamos ter tal coisa. Ele fez uma checklist, várias coisinhas que você tinha que fazer, e depois ele foi checando. Pusemos a parte ali do Mario Kart, pusemos essa parte aqui da câmera fixa em 2D, como se fosse 2D, fizemos isso, fizemos aquilo, depois juntou tudo e fez o filme. É tipo isso, e falam que é um fiozinho fino ligando essas ideias, essas ligações são fracas no caso, né? E dá pra entender, sim. Você pensar, vai conseguir perceber o que eles estão falando, mas eu tenho uma opinião diferente. O filme não se sustenta igual eu ouvi pessoas falando, que o filme sustenta a nostalgia, a fanatismo pelo jogo, a porque gosta, ou seja, como se as pessoas que gostassem talvez aceitassem um filme que não tem uma história, um enredo muito relevante, somente para conseguir ver as referências nostálgicas, as músicas, as coisas, os elementos e tudo mais, mas não é exatamente isso que eu sinto. A gente não tá sendo conquistado ou aceitando porque é Mario, mas a gente está aceitando porque Mario é feito assim. Ou seja, Mario não tem uma história complexa, Mario não tem um enredo incrível igual algumas outras séries, igual outros jogos também mais cinematográficos. Se a gente for ver um jogo mais cinematográfico, uma história complexa, cheia de mistério, cheia de coisa, se a gente for ver uma adaptação daquele jogo específico por uma série de TV, por um filme, a gente vai esperar aquela carga emocional, cheia de história complexa e tudo mais, mas quando nós jogamos Mario, nós não estamos ligando pra história. Nós só queremos passar um tempo, relaxar um pouquinho, esquecer os problemas, se divertir e depois esquecer. É isso que nós queremos. A gente não quer ficar dormindo pensando sobre, nossa, será que se tivesse... Não, a gente tá só se divertindo. A gente não precisa de história complexa para curtir os jogos do Mario. Isso não é um ponto negativo, tá? Principalmente eu jogo videogame para me relaxar, para esquecer meus problemas, sem me estressar porque é muito difícil o jogo, ou sem ter que pensar muito sobre, nossa, a história é complexa. Não, só quero curtir e relaxar um pouquinho. E eu acho que é essa visão que os fãs tiveram quando foram ver o filme. Um filme relaxante, suave, calmo, tranquilo, com uma história simplificada igualmente nos jogos, sem muito enredo. Mesmo assim, o filme entrega mais enredo do que temos nos jogos. E isso, sim, dá um valor maior no filme e tudo se conversa e anda muito bem. O filme não é cansativo, todas as partes são conectadas. É uma coisa bem linearzinha, bem gostosinha de assistir. Calma, suave, engraçadinho, relaxante e principalmente o filme corre muito bem. Ele não é aquele filme que fica cansativo, fica voltando, indo pra frente, indo pra trás e você fica, nossa, mas já vi isso, já sei disso. Não, o filme vai do ponto A
ao ponto B, igualzinho os jogos, passando numa linha reta e sendo muito tranquilo e suave. Inclusive o final dele, achei um pouquinho rápido demais, é muito interessante, mas realmente o final ali, a batalha contra o Bowser e tudo mais, parece que foi acelerada, somente porque eles tiveram que apresentar como o Mario, no caso, a vida do Mario antes de entrar no Reino Cogumelo, como o Mario entra no Reino Cogumelo, como o Mario conhece as pessoas, o Mario aprendendo a viver naquele mundo, e finalmente ele indo até o Bowser, pra depois ele enfrentar o Bowser, e aí sim a finalização do filme. Ou seja, estava vendo o filme, quando chegou a parte do Mario Kart, eu falei, isso é o final do filme? Eu peguei o celular e faltava meia hora pro filme acabar. E daí depois tinha que chegar até o Bowser, as cenas do Bowser ali no casamento, ir pra cidade, começar a batalha, acabar a batalha, e daí finalmente ter a finalização do filme. Ou seja, a parte ali da batalha em si, da briga em si, foi muito rápida. E pra mim podia ser bem mais longa. O filme podia ter mais uns 15 minutos tranquilamente, que não seria cansativo e nem chato de assistir. Eu queria mais desse final, mas talvez uma sequência, essa parte mais de ação, aventura e batalhas até, talvez fiquem maiores, justamente porque você já explicou todo esse plot por trás. Falando sobre o plot, que é justamente o que as pessoas reclamam do filme, o filme entrega muito mais informações do que os jogos, por exemplo, isso é positivo, afinal é um filme, mas nós não precisamos também ficar na ladainha de falar, de conhecer, de ter uma progressão de personagem para ele aprender, não, a gente pode simplesmente avançar no filme mais rápido, e daí sim mostra a relação do Mario com o pai, que vai conectar lá com Donkey Kong lá no final quase do filme, que o Donkey Kong também tem um problema com o pai, a relação deles, e depois no final os dois são reconhecidos pelo pai e essa mágoa meio que assim é sanada. Isso é interessante, montando um pouco mais do layout e dos sentimentos dos personagens. É uma coisa muito menos solta do que nos próprios jogos, e basicamente, a Peach foi sequestrada, ou tipo no 3D World, as fadinhas foram sequestradas, vamos salvar elas. Daí vem um Toad aleatório, o Luigi, o Mario e a Peach. Por nenhum motivo eles vão pra enfrentar o Bowser, tipo, ok, a princesa Peach precisa realmente proteger o reino dela, fazer tudo o que precisa fazer, defender o reino dela, ela é uma líder política, teoricamente, ali no reino, ela comanda o reino, ela precisa proteger o seu território e tudo mais, mas porque o Toad aleatório, o Mario e o Luigi vai nessa treta, porque a Peach vai nessa treta? Nesse filme, isso já tem uma explicação. Quando o Mario quer se provar como um bom encanador e também até provar pro pai mesmo, ele consegue, ele vai lá por uma enchente que tá tendo na cidade, que aparece a Paulina, inclusive, e eles entram sem querer num cano verde, e o Mario entra no mundo cogumelo, e o Luigi desvia e vai pro mundo das trevas, que é onde o reino do Bowser, eu sempre quis saber, inclusive, onde era, aparentemente é o reino das trevas, isso é interessante também, é uma informação a mais aí, talvez não seja canônica, mas é interessante. Então a gente tem um motivo a mais. O Mario, ele vai derrotar o Bowser porque ele quer salvar o seu irmão. A Peach vai salvar o reino não só porque ela é a líder meio política ali e tem que proteger a nação dela e tudo mais. Não, a Peach entra, se perde, não sei como, talvez no segundo filme seja explicado melhor isso, e entra dentro desse mundo novo também, parecido com o Mario foi, entrando aparentemente num canto na Terra ou em qualquer outro lugar, e vai para o Reino Cogumelo. E daí a Peach é criada como cidadão do Reino Cogumelo. Então ela não tem somente essa parte política e defender o próprio reino. Não, ela também tem uma parte emocional das pessoas que criaram ela, dos amigos que ela tem, de todo o que ela conhece de convívio social, os Toads. Então ela vai querer proteger com a vida dela, não só por uma questão política, vamos dizer assim, mas também com uma questão afetiva, de gostar daquele povo, porque foi eles que acolheram ela. Isso é um motivo muito maior do que qualquer coisa. O Bowser continua paspalhão, idiota, o único objetivo dele é casar com a Peach, e todo mundo acha isso ridículo no filme, isso é interessante, porque é realmente ridículo, e isso é levado com uma piada, para falar que ele é meio bobão, mas realmente o Bowser está extremamente perigoso, e ele até me incomoda às vezes. Aquela cena, por exemplo, mesmo no começo, que ele cospe no castelo de gelo e destrói tudo, é muito forte. Parece realmente que o Bowser é muito perigoso, malvado e até incomoda, como eu falei. Tem uma cena mesmo que é uma piada, quando ele está tocando ali no piano, né? Daí chega o Kamek e começa a conversar com ele, e sem muito motivo, ele fecha o piano no dedo do Kamek. Uma cena bem meio grotesca até, porque é muito por nada, e depois ele ainda manda alguma coisa tipo, sente aí a dor pra aprender, alguma coisa assim. Tipo, é uma coisa bem meio nojenta até do Bowser, e isso realmente é essa sensação que eu comentei ali atrás, de perigo, de medo do Bowser ser malvado e não ter porquê, ele é somente ruim, porque ele é, mas que ainda seja bobão e com os objetivos meio aleatórios, ele ainda é perigoso porque ele não liga pra nada. E esses trejeitos, essas coisas também, de, por exemplo, deixar a Peach mais herói, ela é forte, ela conhece o mundo, ela consegue
enfrentar as coisas sozinha por um objetivo maior. Ela não é somente uma princesinha para ser resgatada, e mesmo nos jogos que ela não é resgatada, ela parece bem mais forte, bem mais preparada para enfrentar o perigo do que nos jogos. Isso é um ponto super positivo. Sobre a história, como eu estava comentando, a gente não se importa muito com a história porque a gente foi habituado, e a gente espera isso quando vê um filme do Mario, sei, parecido com um jogo. Mas um filme precisa ter mais elementos, porque ele não vai sustentar através da gameplay, ele vai sustentar através da visão, ou seja, você não vai poder interagir com o mundo. Por isso mesmo que uma história melhorada e elementos tipo Bowser ser mais perigoso, afinal você não está jogando, então você não tem medo de morrer no jogo, basicamente, a mão não vai suar porque você está passando de um boss difícil. Então o Bowser tem que ser mais ameaçador, por exemplo, para você ter a sensação tipo, nossa, vai ferrar tudo e eu não posso fazer nada porque eu não estou jogando, né? Então você vai substituir essa sensação de perigo jogando por sensação de perigo que o Bowser é malvado, por exemplo, e daí isso dá sensação de perigo necessária que você teria jogando, né? Então sim, o filme fala sobre isso, ele dá um fundo pra história, é o suficiente e mais do que a gente vê nos jogos. Então, pra mim, e provavelmente pra muita gente, é o suficiente pro filme prender, entreter. E essa é uma crítica que eu ouvi da pessoa falar, que é basicamente assim: ele cai no Reino Cogumelo, convenientemente tinha um Toad, o Toad imediatamente vira amigo do Mario, e por coincidência ou não, ele conhece a Peach, e daí ele já vai levar um desconhecido completo pra Peach, e a Peach gosta dele e fala, ah, ok, você vai me ajudar, vou te treinar e você vai me ajudar. E daí nenhum Toad pode ajudar, mas o Toad conhece o Mario e a Peach vai ajudar a Peach. E daí vem um Toad aleatório, um cara que ele nunca conheceu, e a Peach pra resolver o reino dela. E daí as pessoas falam que isso é ruim. Porém, eu sinceramente não queria ver 10 minutos de conversa sobre oh, você é um estranho, o Mario. Oh, eu não sei quem é você, estou com medo. Nossa, vamos conversar sobre o universo e Terra para saber se você é uma pessoa confiável. Eu não quero saber disso. A gente quer uma coisa mais imediatista, mais rápida, mais ligeira, com mais emoção, com mais coisa, com mais novidades. Não precisa ser nem aventura, nem nada, mas é novidades, é coisas novas, é coisas que agradem os olhos, é cenas bonitas e tudo mais, como os jogos fazem. E o filme faz a mesma coisa. Você não precisa explicar quem é aquele personagem. Olha aqui um Toad, ele é seu amigo. A gente aceita, não tem problema nenhum dele ser nosso amigo, mas a gente acabou de conhecer ele conhece a princesa. Legal que ele conhece a princesa. Vamos logo, a gente chegou no Reino do Cogumelo, a gente já conheceu o Toad, agora me leva pra princesa, eu quero ver como é o Reino do Cogumelo. Eu, como fã, falo isso. Eu não quero saber o Toad, eu quero ir logo pro Reino do Cogumelo. Então toda hora o filme vai fazendo exatamente isso. Ele vai te dando elementos que você quer ver, puxando pela nostalgia, pelo seu fanatismo. É um fanservice gigantesco. Esses detalhes são muito positivos. Ele toda hora tá pondo uma música, um efeito sonoro, um personagem. Não precisava. Pauline não precisava estar ali. Podia ser simplesmente uma pessoa aleatória, mas não. A cidade que o Mario vive, teoricamente, ou perto dela, tem a Pauline, e a Pauline é a prefeita da cidade ou algo assim. E ele podia pôr qualquer pessoa aleatória, porque é uma informação que ele literalmente perde 2 segundos. Isso também mostra um carinho e dedicação aos fãs, tipo assim, não, deixa eu não pôr uma pessoa aleatória ali, vamos pôr referências que você conhece, vamos pôr músicas que você conhece, até efeitos sonoros que você conhece, que às vezes não tem nada a ver com a cena, mas ele bota efeitos sonoros só pra você lembrar, fazer referência uma coisa com a outra. Tem uma parte, por exemplo, que o Mario tá correndo ali numa cena, se fosse jogo 2D numa construção, eles correndo numa linha reta, né? E basicamente o Mario tá passando e abrindo as portas pro Luigi passar, porque o Luigi é meio atrapalhadão, que faz sentido. E ele chega numa parte onde ele desce tipo um mastro, uma placa basicamente, e tem um mastro onde ela fica pendurada a placa. E aquele som que ele faz é o som, o mesmo som basicamente, da bandeira quando você pega o mastro nos jogos do Mario e desce, aquele somzinho é o mesmo que toca aqui. Então tipo assim, não é a mesma coisa, mas é um poste, o Mario desce nele e faz o mesmo barulho da bandeira. E isso toda hora vai tendo. Você vai escutar um barulho lá no fundo que, nossa, esse barulhinho é, sei lá, usado pra fazer efeito de soco. E eu falei uma coisa aleatória, tá? Não, isso não é usado, tô falando só uma coisa assim. Mas esse som é o mesmo som, sei lá, de um casco batendo. Entendeu? Então, tipo, toda hora nos efeitos sonoros, não só nas músicas que são remixadas, inclusive são muito bem remixadas e muito bem feitas, mas também nos efeitos sonoros que vão aparecendo, cenas que aparecem em milissegundos, que você fala, olha, aquilo é de Mario Odyssey, olha, aquilo é de Mario 64, olha, aquilo ali faz referência a Yoshi Island ou alguma coisa assim, olha, aquela frutinha, aquela maçãzinha caindo no chão ali, não é uma maçã, é a maçã que o Yoshi come, não lembro o nome da fruta, mas eu acho que tem o nome, aquela fruta que o Yoshi come, que não é uma maçã, tá? Enfim, de qualquer maneira, todo momento ele fica cutucando para nostalgia, para referências, para sons, para músicas, tudo isso numa roupagem diferente. O filme também não tem muito medo de fazer algumas coisas que a gente nunca veria, como o Bowser realmente sendo muito mais malvado e até incomoda, como eu falei, e é uma coisa que muda. Eles não tiveram medo, por exemplo, de fazer o Mario apanhar, inclusive o Mario apanha pra caramba nesse filme, ele fica com o olho roxo até, com ferimentos no rosto, que é uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver, mas nesse filme realmente acontece, então isso é muito legal.
legal. Na parte do Luigi também tem uma parte de terror que sai uns dry bones de dentro da terra se rastejando assim como se fossem zumbis. É uma cena bem aterrorizante, na verdade. Essa parte do Luigi eu gostei muito, inclusive ela foi também rapidinha, não teve muito foco nessas sessões do Luigi, e eu gostei bastante dessas partes. E seria legal talvez ver um próximo filme do Luigi Mansion, por exemplo, com essa pegada bem mais terror e coisa assim, porque o Luigi Mansion não é tanto terror igual essa cena, e seria legal ver eles explorarem mais esse lado de terror também na franquia Mario. E brincar justamente com o Bowser ser um vilão, um mal e tudo mais. Tipo, ele basicamente aprisiona um monte de gente e depois de conseguir, né, o objetivo dele de se casar com a Peach, e basicamente ele fala, vamos pegar todo mundo que a gente sequestrou e vamos queimar o dia do casamento na frente da Peach e matar todo mundo que ela conhece. Daí você fala que o Bowser é um psicopata, é louco e malvado e que incomoda dele ser tão ruim assim por nada. Tipo, ele quer sacrificar as pessoas na frente da amiga dela, da pessoa que ela conhece. Tipo assim, é muita maldade. Enfim. Além de ser, obviamente, casada por obrigação, né? A força, né? Porque senão, inclusive, ia machucar o Toad, que é o nosso novo companheiro aqui no filme, que conhece o Mario no começo, como eu comentei. E ele basicamente fala que vai maltratar ele e os outros também. E por essa relação familiar e de afeto também, de respeito, ela resolve fazer isso. Mas, como eu falei, ela é uma guerreira, então ela já tá esperta. E eu acho que é a primeira vez que ela usa uma flor de gelo. Porque flor de fogo é lindíssimo, inclusive com a transformação que ela encosta na flor de fogo e fica com a flor de fogo. Mas a flor de gelo eu acho que ela nunca usou. Sinceramente, aquela roupa de gelo podia ser bem mais bonita. Se bem, como eu falei, foi bem acelerado esse final, então não tem como ver muito bem a roupa de gelo dela, mas também é legal a referência. Eu não posso deixar de falar da Lumali. Lumali é um personagem muito legal, ela já é adicionada no Mario Galaxy, mas aqui ela tem um papel importante, ela tem um papel cômico muito bom, e eu gostei muito do personagem, toda hora ela querendo morrer, e falando, não tem como fugir daqui, só a morte, ela fica toda felizinha quando vai morrer, e spoiler, ela não morre, tá? É muito interessante aquele personagem, e é legal também essa adição desse personagem novo pro filme, é uma adição excelente, muito divertida, eu gostei muito daquele personagem, inclusive é uma referência a mais a Mario Galaxy, parece que eles estão bastante falando sobre Mario Galaxy, quando a Peach fala lá naquela plantação de flores de fogo e o Mario pergunta, você é humano igual eu? Daí ela fala, eu não sei se eu vim da Terra também, porque existem milhões de galáxias, e daí na hora que ela falou isso eu pensei, Mario Galaxy, e dando bastante atenção, falando bastante ultimamente, na verdade já faz um tempo, sobre Mario Galaxy, talvez eles explorem mais, não só Mario Galaxy, mas também as outras princesas, a Peach, como eu falei, tem um destaque bem importante nesse filme aqui, e mesmo a Pauline aparece também nesse filme, relembrando também que ela praticamente nunca apareceu, depois em Mario Odyssey, agora apareceu no filme de novo. Talvez as princesas tenham um destaque maior daqui pra frente. É só a Daisy que não apareceu nada e quase nunca é citada, mas enfim, vamos ver aí o futuro. Eu espero que tenha mais esses destaques das princesas, porque elas estão aparecendo mais e estão sendo mais citadas nos filmes, nos jogos, etc. Mas também é legal a referência à roupa de casamento do Mario Odyssey, e também interessante a referência ao Mario 64 lá, que a King Bomb lá, não lembro agora qual é o nome dela, que explode lá e é importante. Algumas coisas também foram mudadas, né? Como a gente sabe, tipo, o Roupa de Tanuki, ele gira o rabo como se fosse um Tails no Sonic, e não é tipo correr e pular igual nos jogos, mas são detalhes que não incomodam em nada, mas teve sim que ter algumas adaptações, algumas coisas. Inclusive é muito interessante e é uma novidade que o Mario odeia cogumelo e ele tem que comer o cogumelo pra ficar grande. Tem aquela cena que a Peach vai treinar o Mario e ele come cogumelo e depois ele tá comendo tanto cogumelo, porque ele tenta tantas vezes fazer aquela parte, aquela sessão de pulos e tudo mais, tenta, dele morre, ele come o cogumelo pra crescer de novo, morre, vai. Daí chega uma hora que ele já tá passando mal, ele come o cogumelo, ele fica grande, daí ele vomita o cogumelo e ele volta a ficar pequeno porque o cogumelo saiu do corpo dele. Então essas coisas, tipo assim, que foge do jogo, né, que não é, tipo assim, muito sentido no jogo, mas na vida real faz sentido. Você tá comendo, tipo, um remédio, você vomita o remédio e ele para de fazer efeito. É semelhante aqui. Então, tem muitas coisinhas assim que eles adaptaram e muito positivamente adaptadas, né? Para justamente funcionar muito melhor no filme. A música mesmo da Estrela, por exemplo, foi tão mexida que eu pensei por um segundo que não era a mesma música, mas é porque a música da Estrela, depois eu me toquei que era também a música da Batalha Final. Então, meio que foi uma música meio mesclada para ser a música da Batalha Final, mas ainda tem as referências da música da Estrela, por isso que é bem no fundinho você percebe a música da Estrela, né? Mas totalmente diferente. Talvez a música que eu menos gostei
por causa dessa remixagem da música, que foi muito, muito bruta e quase alterou o sentido completo da música em si, mas também não é um defeito. Como eu falei, é uma música que é pra fazer o som da estrela, mais o som da batalha final, então ela é bem diferente por causa disso, provavelmente. Eu também gostei de muitas coisas que, além de, enfim, as referências, tem um mapa ali que quando ele tá no Reino da Floresta, tá mostrando o mapa e aparece no fundo só um mapa do reino, só que tá com o estilo dos mapas do Mario World. No começo mesmo do filme que aparece o Jumpman, que é dublado pelo Charles Martinet, que seria o primeiro Mario, né, no jogo do Donkey Kong, que inclusive o Jumpman tá jogando no arcade do Donkey Kong, lá naquele restaurante, não sei o que é aquilo exatamente, aquela padaria, que ele encontra aquele outro cara também, que faz parceria com o Mario, pelo jeito, com o encanador. Tem a parte de relação, como eu falei, dos pais, e aparece os pais do Mario e do Luigi, e também aparece, por exemplo, as mãos do Mario jantando sem as luvas, e daí eles até questionam, tipo, por que você usa luva sem um encanador? Você vai sujar a luva branca? Não faz sentido. E ele fala, tipo, essa é marca registrada nossa, tudo mais, que ele também é uma coisa que eles têm que falar, tipo, Mario sem luva é difícil? Aparece, mas é pouco. Então, vamos comentar sobre a luva do Mario. Por que ele usa a luva do Mario? Tem uma explicação? Básica tem, mas tem uma explicação. Mario vai lá triste jogar, eu acho que é Kid Icarus do NES. Você vê, por exemplo, o Mario acordando com a camisa vermelha, que é uma camisa genérica, assim, pelo que eu consigo perceber, de algum time de basquete, de futebol americano, não sei, vermelha. Depois ele bota macacão e cobre, então a gente vê que ele usa umas camisas normais. Inclusive aparece o pé do Mario. Aparece. Eu revi essa cena pra ver a camisa vermelha, que eu fiquei em dúvida, eu procurei no YouTube, tinha um trechinho e aparece o pé do Mario. Enfim, então várias coisas assim que você nunca pensou que iria ver, e o filme se dá essa liberdade, não tem problema nenhum de mostrar o Mario sem luva, mostrar o Mario sem o... até pra também brincar, né? Sem o macacãozinho por cima, e experimentos, como eu falei, a Peach ser mais guerreira, a história um pouco mais aprofundada, abrindo arcos pra, tipo, como a Peach chegou lá. O Mario agora, no final do filme, aparece entre o mundo dele e entrando no cano livremente, então tendo acesso aos dois, né? O Reino Cogumelo e a The Long City, talvez, tendo acesso ao Brooklyn e tudo mais, então é uma coisa bem interessante. E obviamente o ovo do Yoshi chocando no final dos trailers, que eu não vi sinceramente, eu simplesmente saí depois que começou a tela preta. Sobre a dublagem, ela é super excelente, eu vi em português, então não posso falar inglês, muito criticada na hora, agora eu não estou vendo tantas pessoas xingando isso, mas também estou vendo mais coisas em português, e a linguagem e a dublagem e tudo mais está muito bem feito e muito divertido. Inclusive as primeiras créditos que aparecem são os dubladores em português, no caso, que foi a linguagem que eu vi. O filme é divertido, o filme é engraçado, o filme é nostálgico, o filme passa muito aquela vibe realmente de ser Mario. Você tem a mesma sensação, aquele mesma... fala, nossa, tem alguma coisa que me chama a atenção. Mesmo uma cena que não aparece nenhum personagem no Mario, não aparece nada, aparece só uma rua ali dos caras mexendo no encanamento. Você olha aquela cena e fala, nossa, isso aqui parece Mario, não sei porquê. Essa sensação, esse espírito de ser Mario parece realmente no filme inteiro, e isso também ajudou muito na construção do filme inteiro. Todas as músicas, todos os efeitos sonoros, todas as brincadeiras, todos os easter eggs, todas as referências, é muito positiva. A parte em si do Mario Kart, por mais que seja bem aleatória, é uma parte lindíssima, e que ali que eu reparei, principalmente quando tá caindo Donkey Kong com o Mario ali, e caindo os pedacinhos da pista dentro da água, eles estão afundando, aquela parte ali é muito legal, e mostrou muito bem aquela parte gráfica, estética lindíssima que ele tem, realmente, o filme. Eu achei o filme muito bonito, por mais que seja um filme relativamente simples, no sentido de ter estéticas realistas e tudo mais. O filme não tem realmente, porque o filme não é pra ser realista, mas ele tem um aspecto visual muito, muito bonito e detalhado para a proposta do filme, né? E o filme realmente brilha por ser do Mario, por ser suave, por dar toda hora e alimentar o fanatismo e o que você gosta de Mario, e por ele ser leve, descontraído e ter a essência de Mario no seu geral. Além disso, ele é muito bem dublado, e realmente o filme brilha em diversos aspectos, e sim, vai deixar pessoas que não conhecem muito a série, ou vão ser mais críticas procurando uma história aprofundada e tudo mais, bem chateadas. Mas para quem é fã, além de todos esses elementos nostálgicos e de referências e tudo mais, vai ficar muito feliz por ter algumas coisas que eles arriscaram, que eles não tiveram medo de pôr, e que eles realmente mudaram ou adicionaram informações novas, que por mais que pareça pouco, para um fã de Mario Friend é muito mais do que ele esperaria de algum filme nesse sentido, considerando os jogos do Mario, e que é mais do que o suficiente para fazer a história funcionar bem, para dar explicações e para o entendimento do filme em geral. Então é isso aí, pessoal. Desculpa aí se eu fizer algum insert aleatório no meio desse vídeo. Esse vídeo já tô meio que fazendo, porque eu esqueci de finalizar o vídeo. De qualquer maneira, se eu tiver que pôr, eu vou pôr um insert já, então vai ficar meio distinto essas partes, né? Mas de qualquer maneira, assistam o filme se não viram. É um filme nota 10 para os fãs, ou 9,5,
e nota ok pra quem não curte muito o filme ou vai ver numa pegada mais crítica, mas eu gostei muito e estou ansioso para talvez um novo filme do Mario. E é isso aí, comente aí embaixo o que você achou do filme, o que você achou dessas críticas que eu fiz, o que você não achou, o que você acha interessante, o que você não acha. Deixa lá, comente, compartilhe e se inscreva nesse canal. Nos vemos no próximo vídeo de gameplay provavelmente, porque eu trago bastante gameplays aqui no canal, esse é o foco do canal, mas de vez em quando eu posso fazer esses vídeos mais diferentões se vocês quiserem. Até o próximo vídeo e falou, galera!